Aqui na estrutura condicional simples, ó, ela vai ter a sintaxe da seguinte maneira, então. Se a condição for verdadeira, ela tem um bloco de instruções ou uma linha de instrução que vai ser executada. Só que necessariamente, meninos, vocês precisam prestar atenção numa coisa. Eu preciso mostrar que este bloco de condição pertence a esse if. Como que eu mostro? É através da indentação. Vocês estão vendo que tem um espaço aqui no começo da linha? Esse espaço no começo da linha, gente, eu dou ou apertando o tab, tá? Ou vocês apertam o tab, que ele dá exatamente um espaço para vocês colocarem de indentação, ou vocês apertando 4 vezes o espaço. São 4 espaços ou um tab, tá? Para fazer a indentação do nosso bloco. Essa é a maneira correta de nós darmos esse espaço. Ó, vamos pensar aqui num programa simples que nós já fizemos para a gente aplicar a nossa estrutura de repetição. Ó, eu vou criar um programa aqui, ó, vou pôr uma linha para ele exibir na tela e vou exibir assim, ó, programa, seleciona valores maiores do que 10. E vou pintar outra linhazinha na tela. Ó. Então, exibi uma linha, exibi uma frase, exibi outra linha. Vou começar o meu programa criando uma variável que é num. Eu vou dizer que ela é inteira, ela vem através do teclado e eu falo assim para o meu usuário, ó, forneça um valor. Okay. Necessariamente, meninos e meninas, eu quero trabalhar com valores que são maiores do que 0. Então, se o valor for maior do que 0, eu vou exibir ele na tela. Se não, por enquanto, nós não vamos fazer nada. Então, ó, se... Eu vou abrir parênteses e colocar aqui para vocês verem. O num for maior do que 10. 2 pontos. O que eu vou fazer? Eu vou exibir na tela assim, ó. Num, que é o valor fornecido, é maior do que 10. Ó, vamos lá. Vamos testar isso aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Compilo e executo. Forneça um valor qualquer, ó. Vou fornecer 15. 15 é maior do que 10. Como que ele faz aqui, gente? No momento que eu pressiono o Enter, ó. Ele vai atribuir para a variável num o valor 15. Aí ele entra aqui na estrutura. Se num for maior do que 10, o que ele faz? Ele vai lá na memória dele e busca quem é o num. O que ele encontra lá? O valor 15, que foi o valor que eu atribuí. Então, o que ele faz? Ele testa. 15 é maior do que 10? Sim, isso é uma verdade. Como isso aqui é uma verdade, o que ele vai fazer? Executar o bloco que acompanha o if. Então, ele vai printar na tela. 15 é maior do que 10. Ó, 15 é maior do que 10. Agora, ó, se eu venho aqui e forneço o valor 5. No momento em que eu pressiono o Enter, o que ele faz? Ele vai lá na minha variável num, cria um espaço na memória, né, que vai endereçar por num, e vai guardar dentro dela o valor 5. Aí, o que ele faz quando ele chega na linha do if? Ele faz o teste. Ele vê num, ele busca na memória. Quem é num? Num vale 5. Aí, o que ele faz? Um teste. 5 é maior do que 10? Não. 5 não é maior do que 10. Como 5 não é maior do que 10, ele vai executar o que está acompanhando o if? Não. O que acompanha o if só é executado se a condição for verdadeira. Ó, olha lá. Tá vendo o quê? Eu não tenho nada depois do if. Então, o que ele faz? Ó, ele não exibe nada. Vocês estão vendo? Ó. Se eu fizer assim, meninos e meninas, ó, colocar aqui, ó, print valor menor do que 10. Vocês acham? Não, vou por assim. Olhem aqui, pessoal. Olhem para isso aqui que eu escrevi. Vocês acham que vai dar certo? Vocês acham que vai funcionar? O que vocês acham?
Olhem para esse código aqui que eu escrevi. E aí? Vamos lá. Se eu fornecer um valor menor do que 10, o que, que vai acontecer? Ó, vamos lá. Vou fornecer aqui 2. O que, que ele faz? Ó, ele testa. 2 é maior do que 10? Ele vai pegar o 2, né? Guardar na memória, na variável null. Depois ele vai lá e vai fazer o teste. 2 é maior do que 10? Não. 2 não é maior do que 10. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai sair do if e vai direto para a linha 27. Então, ele vai exibir na tela assim, ó. 2 é um valor menor do que 10. Olha lá. 2 é um valor menor do que 10. Beleza. Então, no caso, quando eu forneço um valor menor, ele funciona certinho. Agora, se eu vier aqui, ó, e fornecer o valor 12, o que, que vai acontecer? Ele vai lá na memória, lá no espaço que ele criou para a variável num, e vai guardar o valor 12. Aí ele vai fazer o teste. 12 é maior do que 10? Sim, isso é uma verdade. Se é uma verdade, ele vai printar na tela. 12 é maior do que 10. Só que qual que é o problema, gente? Quando ele sai do if, ele continua a execução normal do programa. Então, ele também vai escrever 12 é um valor menor do que 10. Olha aqui, ó. Ele exibe as duas saídas, tá vendo? Ó? Tanto maior quanto menor. Ou seja, eu posso fazer isso aqui nesse caso? Não, não dá certo. Não funciona. Vocês concordam comigo? Não. E aí, gente, tudo bem até aqui? Tá dando para entender? Dúvidas, perguntas? E aí, pessoal? Então, beleza, vamos lá. Ótimo. Elidiane. Então, vamos lá, vamos continuar. Gente, olha, se eu venho aqui e crio outro programa, eu posso fazer exatamente a mesma coisa, ó. Vamos lá. Cura condicional simples. Ó. Eu quero fazer um programa que ele vai calcular a área de um retângulo. Ó. Vou pôr um print aqui. E eu vou exibir aqui, ó. Cálculo da área de um retângulo. Cálculo da área de um retângulo. Vou colocar aqui, ó, outra linha. Vou vir aqui, ó, vou criar uma variável que eu vou chamar de base. Ela é float, ela vem através do teclado e eu falo assim, ó, forneça o valor da base. Ah, eu venho e falo assim para ele, input, forneça o valor da altura. Vou vir aqui e vou fazer assim, gente, que a área é igual a B vezes A. E aí, o que, que eu vou analisar aqui, meninos e meninas? Se o valor da minha área for menor do que 0, eu vou exibir uma mensagem de erro na tela. Ó. Se o valor da área for menor do que 0, eu vou exibir assim na tela, ó, print. Não são aceitos valores negativos de área. Mas eu também vou pôr um print, ó, para exibir a área do retângulo é área. Olhem aqui, o que, que ele vai fazer aqui nesse caso, pessoal? Ó, ele vai exibir o cabeçalho, pede a base, pede a altura, calcula a área e imprime a área na tela. Só que, se por acaso o valor dessa área for menor do que 0, ele vai exibir também assim a mensagem.
não são aceitos valores negativos de área. Ó, vamos lá. Mede o valor da base, 3. O valor da altura, 5. Olha lá, ó. A área do retângulo é 15. Fez o cálculo normal, exibiu na tela. Compilo e executo de novo, ó. Valor da base, menos 2. O valor da altura, 10. Olha lá, a área do retângulo é menos 20. Aí ele põe, não são aceitos valores negativos de área. Tá vendo que quando o valor deu menor do que zero, além de exibir o valor da área, ele também exibe uma ressalva, que não são aceitos valores negativos, certo? Ele está exibindo que não são aceitos os valores negativos da área. Tá vendo que você consegue? Neste caso, Francisco, a mamãe tá dando aula. Vocês estão vendo que nesse caso, eu consigo exibir na tela o valor da área, né? Ele exibe na área, mas eu consigo colocar uma ressalva, mas mesmo assim ele ainda exibe o valor negativo, certo? Vamos lá, gente. Vamos pensar, voltando aqui. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos pensar, então, na nossa estrutura condicional composta. Vamos lá. Vamos pensar na nossa estrutura condicional composta. Vamos pensar para a gente gerar uma saída quando a condição for falsa. Agora, além de gerar uma saída quando a condição for verdadeira, eu também quero gerar uma saída quando a condição for falsa. Ele fica assim, gente, ó. Se a condição for verdadeira, então ele vai executar tudo que está dentro do if, ó. Bloco de comandos que serão executados. Se não, ó, vem o nosso else. Olhem lá. Esse aqui é o bloco de comandos que será executado se a condição for falsa. Então, ó, bloco de comandos que serão executados se a condição, isso aqui é muito importante, for verdadeira. E aqui é o bloco de comandos que vão ser executados se a condição for falsa. Olhem uma coisa, gente, muito importante aqui, ó. Agora, a gente tem uma estrutura, ó, de se e se não, certo? Ó. Olha lá. Nós temos uma estrutura aqui, ó, de se não. Isso é muito importante para vocês guardarem. Mas nós temos apenas uma condição. Onde o se trabalha com a saída verdadeira, com a saída se a condição for verdadeira, e o se não gera a saída se a condição for falsa. Então, ó, é assim que ele vai funcionar agora. Agora ele vai ter, né, a condição que acompanha ele. Se a condição for verdadeira, ele vai gerar uma saída, que é o bloco que acompanha o if. Se não, ele gera uma saída com o bloco que acompanha o else. Gente, isso aqui é muito importante. O que vocês têm que prestar atenção sempre, ó? O else não tem condição. O else é um par do if. Ele trabalha, por isso que chama composta, porque eles são um par. Existe if sem else, mas não existe else sem if, tá? Porque o else trabalha com tudo que é falso do if. Então, ó, posso criar uma estrutura condicional simples, ela é composta só pelo if, mas eu não posso criar uma estrutura só com o else. O else, ele depende do if, tá? Necessariamente. Por quê? Porque a condição acompanha o if.
certo? A condição acompanha o if. Ó, vamos pensar naquele primeiro exemplo que nós acabamos de fazer, ó. Eu vou vir aqui e vou colocar uma linha. Logo depois eu vou exibir assim, ó. Selecionamos valores positivos. Vou pôr outra linha aqui. Ou seja, eu só quero trabalhar com valores positivos. Então, eu venho aqui, peço para o meu usuário para ele fornecer um valor, ó. Forneça um valor. Eu quero analisar se esse valor que está na variável num, ele é positivo. Meninos e meninas, como que eu faço para verificar se um número ele é positivo? Então, vamos lá. Se o valor que está na minha variável num for maior do que zero, 2 pontos. Números positivos são aqueles valores que são maiores do que zero, né? Se ele for maior do que zero, eu vou exibir na tela, ó. É um número positivo. Se não, 2 pontos. Ou seja, se não for maior do que zero, então pensem comigo numa coisa, gente. O if está trabalhando com tudo que é maior do que zero. O que está sobrando para o else nesse caso? Tem gente. Se o if está com tudo que é maior do que zero, o que está sobrando para o else, gente? E aí? Vamos lá, vou chamar alguém aqui, então. Os menores que zero. Exato, isso mesmo, Henrique, isso mesmo, Gelson. Meninos, me respondam uma coisa. O valor zero, ele está incluso aonde? No if ou no else? Ó, o Henrique falou que é no if. Por que, que ele não está incluso no if, gente? Olha o jeito que eu escrevi aqui, ó. Maior do que zero. Para o zero estar incluso aqui, eu ia ter que colocar assim, maior ou igual. Nesse caso, eu coloquei só maior. Como eu só coloquei maior, o zero está onde? Está aqui no else. Tá? Ele vai estar junto com o else. Certo? Como está só maior, o zero está no else. Ó, vamos lá. Olhem aqui. Forneça um valor. Olha lá, é um número positivo. Vou de novo. Vou colocar aqui 25. Olha lá, é um número positivo. Eu vou de novo, ó, menos 5. Olha lá, não se trata de um valor positivo. Ó, o exemplo que eu perguntei para vocês do zero, ó, zero. Não se trata de um valor positivo. Vocês estão vendo? Eu tenho uma única condição. E olha quem que está entrando aqui, então, nossos operadores relacionais. Eles são usados para escrever as nossas condições. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, ó, vamos pensar numa coisa. Vamos pensar nesse conceito de estrutura condicional. E aí, vamos pensar nesse exercício aqui da área, tá? Olha aqui. Vamos fazer um exercício da área. Olha aqui. Cálculo da área de um retângulo. Eu vou por aqui que a área é igual a B vezes H, né? Base vezes altura. E aí, gente, eu vou falar assim, ó. Não serão aceitos valores negativos, nem de base, não serão valores negativos, nem da base e nem da altura.
tá? Não é aceito o valor negativo de nenhuma dessas duas estruturas. Então, o programa ele tem que fazer o cálculo da área de um retângulo e necessariamente eu não vou aceitar valores negativos, nem da base e nem da altura. Então, vamos lá. Vou começar exibindo um cabeçalho aqui. Um outro print. Cálculo da área de um terreno regular retangular. Então, ó, nós vamos calcular a área de um terreno, certo? Retangular. Eu disse para vocês que eu não vou aceitar nem valor negativo nem de base nem de altura. Então, eu tenho que começar. Vamos pensar aqui, ó. Vou abrir o meu Paint aqui e vou falar uma coisa com vocês. Vamos pensar nesse exercício. Gente, ó, a primeira coisa que eu peço para o usuário pode ser a base ou pode ser a altura, depende do que vocês acharem melhor. Eu vou começar pedindo a base só para a gente criar um padrão, certo? Criei a minha base, vocês concordam? Meninos, menina, quais são as opções que nós temos relacionadas ao valor dessa base, gente? O que essa base pode ser? O valor da base, ele pode ser o quê? Ele pode ser, ó, maior do que zero, né? Ou menor ou igual a zero. Vocês concordam comigo? Então, ó, aqui nós vamos considerar, ó, os valores que são maiores do que zero. E aqui eu vou considerar os valores menores ou iguais a zero. Gente, se o meu valor ele for menor ou igual a zero, eu não vou fazer o cálculo da área, vocês concordam? Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Ó, uma mensagem de erro tem que ser exibida na tela. Logo de cara, eu tenho que exibir uma mensagem de erro e finalizar o programa. Porque nós não vamos trabalhar com valores negativos, vocês concordam? Então, necessariamente, nesse momento, se for fornecido um valor menor ou igual a zero, necessariamente eu tenho que exibir uma mensagem de erro e finalizar o programa. Agora, se for fornecido para mim um valor maior do que zero, aí o que eu faço? Eu solicito ao usuário a altura do retângulo. Vocês concordam? Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, gente? Nesse caso, aí eu vou pedir para o usuário a altura do meu retângulo, porque eu sei que necessariamente a base já é positiva. Aí eu tenho que pensar, quando eu falo da altura do meu retângulo, eu também tenho duas possibilidades que ele pode gerar. Ele pode ser maior do que zero, ou ele pode ser menor ou igual a zero. Então, ó, isso é muito importante, ó. Agora, eu posso ter um valor menor ou igual a zero, ou eu posso ter um valor também maior do que zero. Essas são as opções que a gente pode ter. Eu posso ter um valor maior do que zero ou um valor menor do que zero. Se, gente, eu tiver um valor menor do que zero, eu tenho que exibir novamente uma mensagem de erro e finalizar o meu programa, certo? Se eu tiver um valor menor do que zero, eu exibo uma mensagem de erro de novo e finalizo o programa, porque eu também não quero um valor de altura negativo. Agora, se o valor da altura for positivo, eu posso calcular a área e exibi-la
na tela. Aí sim, eu posso fazer o cálculo da área, e aí sim, eu posso exibir o valor deste cálculo na tela. Então, ó, eu preciso primeiro analisar a base. Analisei a base, tenho que verificar se o meu valor ele é maior ou menor do que zero, certo? Se o meu valor for menor do que zero, gente, eu exibo uma mensagem de erro e finalizo o meu programa. Agora, se o meu valor ele for maior do que zero, aí eu solicito a altura do retângulo. Quando eu peço a altura, eu tenho que testar novamente. Se o valor for maior do que zero, gente, o que eu faço? Aí eu posso calcular a área. Se não, eu tenho que exibir uma mensagem de erro. Vocês conseguiram perceber que são muitas estruturas para a gente validar? Então vamos lá. Vou começar seguindo essa ideia, ó. Vou criar a variável que eu vou chamar de base, ó. Chama de B. Vou falar que ela é real. Ela vem através do teclado e eu falo assim para o meu usuário: forneça a base do retângulo. O que eu preciso fazer? Uma validação, ó. Se a minha base for negativa, né? Se ela for menor ou igual a zero, eu vou exibir na tela aqui para ele: erro. Não são aceitos valores negativos ou nulos. Se não, ou seja, se a base for maior do que zero, aí eu posso fazer o quê? Posso criar a variável altura e posso solicitar ao meu usuário. Ó, vocês estão vendo que a solicitação da altura está dentro do else? Porque eu só vou pedir a altura se a base for positiva. Se ela for negativa, eu nem peço. Aí, ó, forneça a altura do retângulo. Só que eu também preciso testar a minha altura. Ó, se a minha altura for menor ou igual a zero, eu vou exibir na tela de novo, ó, print, erro. Não são aceitos valores negativos ou nulos. Se não, ou seja, se for um valor positivo, se for um valor maior do que zero, aí eu posso calcular a minha área. Eu digo que a minha área é a base vezes a altura. E aí eu posso exibir na tela, print, a área do retângulo vale 2 pontos. Ah. Meninos e meninas, vocês conseguem perceber que aqui dentro eu fiquei com uma estrutura de seleção dentro de outra estrutura de seleção? Vocês conseguem perceber que neste programa, ó, eu tenho um if dentro de um else? Todo mundo consegue enxergar isso, ó. Eu tenho um if e um else. Dentro desse else, eu tenho outro if e outro else. Vocês conseguem verificar isso? Isso aqui, pessoal, é chamada de estrutura condicional aninhada. Estrutura condicional aninhada. Nesse caso, quando nós temos, quando eu tenho uma estrutura condicional dentro de outra, certo? É isso que é a nossa estrutura condicional aninhada. É quando nós temos uma estrutura condicional dentro de outra estrutura condicional. É isso aqui que está acontecendo aqui no nosso exercício. Ó. Eu tenho uma estrutura dentro de outra. Ó, se a gente compilar e executar, olha aqui, vou mostrar para vocês como que esse programa funciona. Ó, vamos lá. Forneça a base do retângulo. Eu vou pôr -5 para a gente testar. Olha lá. Quando eu coloco -5, ele vem aqui e faz o teste no if. -5, gente, é menor ou igual a zero? É, isso aqui é verdade.
Se é verdade, o que ele vai executar? Essa frase. Então, ele vai exibir na tela, erro, não são aceitos valores negativos ou nulos. Olha lá, ó. Erro, não são aceitos valores negativos ou nulos. E finalizou o programa. Vou de novo. Forneça a base do retângulo. Vou fornecer 10. Olha lá. O que ele fez? 10 é menor ou igual a zero? Não, não é verdade. Então, ele vai para o else. O que ele faz no else? Pede a altura do retângulo. Ó, se eu coloco a altura do retângulo, menos 3, olha o que ele exibiu para mim. Erro, não são aceitos valores negativos. Por quê? Ele faz o teste aqui no i. No if, menos 3 é menor do que zero? É, isso é verdade. Se é verdade, o que ele exibe na tela? Erro, não são aceitos valores negativos ou nulos. Vamos lá, mais uma vez. Vou fornecer a base 5, então ele testa. 5 é menor do que zero? Não, não é. Então ele vai para o else. O que ele faz? Executa o else. A primeira linha do else é forneça a altura do retângulo. Vou pôr 3. O que ele vai fazer? Vai testar. 3, gente, é menor do que zero? Não, não é. Então o que ele faz? Vai para o se não, onde ele vai fazer o cálculo da área e exibir a área do retângulo na tela. Ó. A área do retângulo vale 15. Ele fez 3 vezes 5, né? E exibiu o valor da área do retângulo, que é 15. E aí, gente, o que vocês acham? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Ok? Ótimo. Sem problemas, então. E aí, meninos e meninas, o que também é muito importante quando a gente fala a respeito de estrutura condicional? Vamos lá. Vou criar um novo aqui, que é a nossa estrutura condicional composta. Só que quando surge mais uma análise nela. Vamos supor que eu peço para vocês pedirem um valor para o usuário, tá? Então, eu quero solicitar um valor ao usuário e exibir na tela se o valor é positivo, negativo, ou nulo. Então, vamos lá. Vamos começar a pensar nesse exercício. Eu vou resolver esse exercício aqui com vocês de duas formas, tá? Para vocês poderem aprender dois jeitos diferentes a gente trabalhar nesse tipo de exercício. Aqui, vou colocar verificação. Verificação de valores. Print. Vamos lá. Vou começar, vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de valor. Vou pôr ela inteira, ela vem através do teclado, e eu falo sempre para o meu usuário, ó, forneça um valor. Primeira maneira que eu posso fazer esse exercício, gente, vou começar. Se o meu valor for maior do que zero, eu vou printar na tela. Valor é positivo. Número para ficar melhor. Número positivo. O que ainda resta aqui nesse caso, meninos e meninas? Ele resta ainda o fato de ele ser igual a zero ou menor do que zero. Então, quando eu ponho o meu else, dentro do meu else, eu tenho tanto o valor menor do que zero quanto igual a zero, certo? Então, eu vou fazer aqui para analisar dentro dele a outra possibilidade, ó. Se o valor for igual a, ó, tá vendo? Dois iguais, zero. Eu vou exibir na tela, eu vou exibir o valor é um valor nulo, né? Ele é zero. Se não, gente, o que está sobrando para esse se não? Pensem comigo, ó. Esse if trabalhou com tudo que é maior do que zero. Logo, para esse else, sobrou tudo que é igual e menor do que zero. Aí dentro dele eu coloquei um if para varrer o que é igual a zero.
Então, o que vai sobrar para esse else? Tudo que é menor do que 0. Ó, posso pôr um print e eu coloco, ó, valor é um número negativo. Olha lá. Se eu compilar e executar esse programa, gente, olha lá o que acontece. Forneça um valor 5. Olha o que ele fez. É um número positivo. Forneça um valor menos 3. Olha como funciona. Ele pega esse valor, guarda dentro da variável valor. Aí ele entra no if e faz o teste. O 3, o menos 3, ele é maior do que 0? Não, então o if não é verdadeiro, ele vai para o else. Quando ele chega no else, ele vai executar o que está dentro do else, ele testa. Menos 3 é igual a 0? Não, não é. Então o que ele faz? Ele vai para o else do if. Então ele vai printar que é um valor negativo. Olha lá, menos 3 é um número negativo. E se eu compilar, ó, e colocar o 0? Ó, 0 é um valor nulo. Ele vai testando as condições, vocês estão vendo, gente? Vai trabalhando e vai exibindo para mim na tela. Certo? Vai exibindo para mim tudo na tela. Só que também existe uma outra forma da gente resolver esse exercício. Tudo bem até aqui, meninos e meninas? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Mas olhem aqui, também existe uma outra forma de nós trabalharmos nesse exercício. Vocês concordam comigo que nesse caso nós temos 3 opções, né? Nós temos a opção dele ser igual a 0, maior do que 0 ou menor do que 0. Então, o que eu posso fazer? Ó, eu posso vir aqui, eu vou copiar esse cabeçalho só para eu não ter que digitar ele de novo, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou pedir novamente um número para o meu usuário. Input. E eu vou falar assim para o meu usuário. Forneça um valor. E vou fazer esse teste, ó. Se a minha variável número for maior do que 0, ou seja, se for um valor positivo, eu vou escrever, ó, num é um valor positivo. Só que olhem aqui, gente, o else para mim nesse caso, né, eu teria que trabalhar com ele alinhado. Como que eu faço para colocar mais uma condição? Aí surge para mim, gente, o else, ó. Ele permite que eu coloque mais de uma condição no meu problema. Quando eu escrevo o else, ó, ele permite que eu faça outra análise, ó. Se num for igual a 0. Eu vou printar na tela, ó. Num é um valor nulo. E por último, mas não menos importante, a nossa última opção, que é o else. O que eu vou exibir no else nesse caso? Print, ó, num é um valor negativo. Prestem atenção, ó, que continua a mesma estrutura. O else, ele continua sem condição, vocês estão vendo? E ele trabalha, gente, com tudo que é falso das outras condições. Então, ó, o if está com tudo que é maior do que 0. O else está com tudo que é igual a 0. O que sobrou para o else, então? Tudo que é menor do que 0. O else continua existindo. Gente, eu posso colocar quantos ifs eu quiser, desde que necessariamente a minha estrutura comece por um if e termine por um else. Necessariamente, eu inicio sempre a minha estrutura condicional por um if. Eu não posso começar por um else, tá? O else também depende do if, ele tem que ter um if antes dele. Olha aqui, ó, se eu compilar e executar esse programa, ó, para vocês verem. Forneça um valor, ó, menos 5. Olha lá, menos 5 é um valor negativo. Ele testou. Menos 5 é maior do que 0? Não. Então, ele foi para o if. Menos 5 é igual a 0? Não. Então, o que ele fez foi para o else. Exibiu, é um valor negativo. Ó, 0 é um valor nulo, ele testa. 0 é maior do que 0? Não. Aí ele vai para o próximo. 0 é igual a 0? É verdade. Então, ele exibe o que está acompanhando o if, ó. É um valor nulo e já sai da estrutura condicional, já vai para o final. Isso é muito importante, viu, gente, que vocês precisam ter em mente. A partir do momento que ele executa uma dessas partes, ele já sai, ó. Se eu pôr um print aqui, ó, para vocês verem, ó.
Fim do programa. A partir do momento que ele testa uma condição, vê que ela é verdadeira, ele já sai do programa, ó, vamos lá. Olha aqui, 10, ele vai testar. 10 é maior do que 0? É positivo. Ele não vai testar nem o if, nem o else, ó. Já pôs, ó, 10 é um valor positivo, fim do programa. Vocês estão vendo? No momento em que ele tem como saída uma condição verdadeira, ele não testa as outras. Ele já dá aquilo como verdade e já não faz o teste das outras condições. Beleza? E aí, gente? Dúvidas, perguntas? Vamos lá. Tudo bem até aqui? Ó, vamos pensar nesse aqui, ó. Vou pegar um exercício para a gente fazer aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Uma empresa abre um processo seletivo e ela só quer contratar mulheres, tá? Para o cargo aberto. Faça um programa que seja capaz de selecionar o público desejado pela empresa. Se atender ao critério, continue o processo solicitando nome, RG e CPF e agradecendo a participação. Se não, exiba na tela um agradecimento e diga que no momento não existem vagas disponíveis para esse perfil. Então, ó, ele só está contratando mulheres nesse momento. Se a primeira coisa que eu tenho que perguntar, então, eu peço para ela, né, qual é, né, o sexo dela, qual é, né, na verdade, qual é o sexo, se é feminino ou se é masculino, né? Se é homem ou se é mulher. Se ele responder que é uma mulher, a gente vai fazer o quê? Pergunta o nome, o RG e o CPF. E agradece a participação. Agora, se fornecer que é um homem, a gente já exibe que não existe vagas disponíveis nesse momento. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou criar uma variável aqui. Eu vou pôr no cabeçalhinho aqui. Vou por aqui. Bem-vindo ao nosso RH. Estamos com o processo de contratação aberto. E por outra linha aqui, vou pôr aqui para essa né, para ficar bonitinho. Estou usando um cabeçalhinho aqui só para ficar bem bonitinho. Por outra aqui. Então, vamos lá. Vou pôr um print aqui. Para começarmos, responda a primeira pergunta. Agora, Oi. a tela não está compartilhada. Nossa, que burra. Ih, tá falando que eu não posso, que ocorreu um erro. Peraí. Vou tentar de novo. Vê se agora foi. Agora tá. Ah, então tá bom. Então, beleza. Então, vou voltar, tá, gente? Ó, ele quer fazer um processo seletivo que só vai contratar mulheres, tá certo? Aí, se for o sexo feminino, ele vai solicitar o nome, o RG e o CPF e agradecer a participação. Se não, vou falar que não existe vaga disponível nesse momento, certo? Então, ó, vamos lá. Comecei aqui fazendo só um cabeçalho para o nosso programa. Bem-vindo ao nosso RH, estamos com o processo de contratação aberto. Para começarmos, responda a primeira pergunta, tá vendo? Só um cabeçalhinho para a gente poder exibir para o usuário. Então, vamos lá. A primeira pergunta eu vou definir como sexo aqui, e aí ela vai ser, né, eu vou pôr como int e como input, porque para facilitar a nossa vida, gente, eu vou pedir para ele fazer assim: digite 1 para o sexo masculino e digite 2 para o sexo feminino.
quê? Nesse momento, nós... Deixa eu só escrever, senão eu não vou conseguir explicar. Digite 2, sexo feminino. Vamos lá. Por que que eu usei aqui, meninos e meninas, 1 e 2? Eu fiz uma artimanha, na verdade. Vocês concordam que quando eu peço para o usuário digitar sexo masculino e sexo feminino, existem várias maneiras de eu receber essa entrada. Ele pode fornecer para mim, ó, pode fornecer masculino, o M, pode escrever o M minúsculo ou o M maiúsculo, pode escrever masculino com a primeira letra maiúscula, masculina todo em maiúsculo, masculino todo minúsculo. Existem várias formas dele escrever o masculino. E o feminino é exatamente a mesma coisa. Só o F, F maiúsculo, F minúsculo, feminino todo maiúsculo, feminino todo minúsculo, com a primeira letra maiúscula. Então, quando eu peço para ele digitar 1 ou 2, eu consigo padronizar a minha resposta. Vocês concordam? Eu tenho como entrada ou o valor 1 ou o valor 2. Fica muito mais fácil de eu analisar. Por enquanto, porque a gente, né, em Prog 1, não aprendeu a trabalhar com cadeia de caracteres. Vocês não aprenderam a trabalhar com cadeia de caracteres. Então, por esse motivo, né, a gente determina como 1 e 2. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Se o sexo for igual a 1, eu vou pintar na tela para o meu usuário. Obrigada. Obrigada pela participação. Não existem vagas neste momento. Tem que ser sexista esse cara aqui desse RH que está querendo contratar, né? Se não, o que eu faço? Aí eu peço o nome, o RG e o CPF. Peço o nome do usuário, que vem através do input, né? Porque é uma cadeia de caracteres. Forneça o nome. Logo depois, eu peço o RG, vem através do input também, e eu vou falar para ele, forneça seu RG. Eu vou deixar o RG, gente, simplesmente como uma cadeia de caracteres, para poder colocar ponto, traço, tá? E vou pedir para ele também o CPF, ó. Também vou deixar o CPF como um input, para que ele possa fornecer com ponto e tudo mais. Ó. Forneça seu CPF. Aí vou pôr um print aqui na tela, ó. Print. Os dados cadastrados foram 2 pontos. Eu vou printar. Nome igual, nome, 2 pontos, né? Fica melhor. Coloco a variável nome. Logo depois. Aí eu tirando isso aqui tudo. Nossa, tá tudo, tem que ficar tudo aqui dentro, gente. Eles só existem ali dentro, né? Aí eu fazendo burrice. Print. RG. Coloco o RG e pinto o CPF. Coloco o CPF. E vou pôr um print colocando. Obrigada pela participação. E aqui de novo. Print. Cadastro efetuado com sucesso. Olha lá então, gente, ó. Eu falei para ele, bem-vindo ao nosso RH, exibi uma linha, falei que nós estamos com o processo de contratação aberto e pedimos para ele responder a primeira pergunta. Perguntou se ele é do sexo feminino ou masculino. Pedi para ele digitar 1 para o masculino e 2 para o feminino, certo? Então, ó, se o sexo for igual a 1, ele vai exibir. Obrigada pela participação, não existem vagas nesse momento. Se não, o que eu vou exibir? Eu vou exibir para ele nome, eu peço para ele fornecer o nome, o RG, o CPF e exibo tudo na tela. Ó, vamos lá. Vou fazer um teste aqui com vocês. Vou compilar e vou executar. Vou puxar aqui para o canto.
Bem-vindo ao nosso RH, estamos com o processo de contratação aberto. Para começarmos, responda a primeira pergunta. Digite 1 para o sexo feminino e digite 2 para o sexo masculino. Então, eu vou colocar 1 primeiro para fazer o teste. Aí ele colocou, ó, obrigada pela participação, não existem vagas nesse momento, né? Ó, quando o sexo é igual a 1, ele exibe, obrigada pela participação, não existem vagas nesse momento, e finaliza o nosso programa. Agora, e se eu tivesse digitado 2? Olha lá, aí ele pede seu nome. Larissa Oliveira. Forneça seu RG. Traço 41. CPF 258.954.x78, traço 10. Olha lá. Aí ele exibiu, ó. Os dados cadastrados foram nome, Larissa Oliveira, o meu RG, né, exibi um número aqui, o CPF exibiu um número, obrigada pela participação, cadastro efetuado com sucesso. Ele fez certinho, estão vendo? Ó? Só que eu tenho uma pergunta para vocês, pessoal. Olhem aqui numa coisa importante. Se eu viesse aqui, ó, e digitasse 5, olha lá, ele pediu o nome para mim, e vai pedir o RG, e vai pedir o CPF. Vocês sabem alguma maneira que eu posso fazer aqui nesse programa para evitar esse erro? Posso fazer para evitar esse tipo de erro? Para só aceitar o 1 e o 2? O que vocês fariam aqui dentro? O que vocês fariam neste programa? Vocês concordam comigo que todas essas perguntas que eu fiz aqui, ó, eu só faria se fosse igual a 2? Pensem comigo numa coisa. Aqui dentro, gente, quando eu coloco sexo igual a 1, o que está sobrando para o else? Tudo que é diferente de 1, vocês concordam comigo? Então, qualquer valor diferente de 1 vale aqui no meu else. Então, o que eu posso fazer? Ó, uma aninhada. Ó. Se o sexo for igual a 2, aí eu pergunto tudo o que eu perguntei. Vocês estão vendo? Ó? Aí eu pergunto, nome, o RG, o CPF. Se não, ou seja, se for algo também diferente de 2, eu ponho na tela aqui, print. Valor inválido. Tente novamente. Olha lá. Ele vai fazer uma validação, vocês estão vendo? Ele só vai aceitar o 1 e ele só vai aceitar o 2. Qualquer coisa diferente disso, ó, ele vai exibir um erro e vai pedir para o usuário tentar novamente. Olha aqui agora, se a gente compilar e executar o nosso programa, ó, se eu vier aqui colocar 5, gente, olha lá, valor inválido, tente novamente. Aí, ó, se eu coloco 1, ó, ele fala, obrigada pela participação, não existem vagas nesse momento. E aí, se eu coloco o 2, ó, olha lá, Joana Ferreira, RG 56, 247, 801, traço 54. CPF 231.456.789, traço 10. Olha lá. Nome, Joana Ferreira, RG tal, CPF tal, obrigada pela participação, cadastro efetuado com sucesso. Vocês estão vendo que aí, ó, a gente já conseguiu fazer uma validação, vocês estão vendo? Qualquer coisa diferente de 1 e 2 que ele digite, vai dar um erro. E aí, meninos e meninas, o que vocês acham? Vamos lá. Dúvidas, perguntas? O que vocês acharam a respeito da estrutura condicional? Vocês já perceberam que o nosso programa mudou bastante de cara, né? Vocês concordam comigo? Mudou muito a forma de trabalhar, né? Assim, o que eu consigo fazer agora mudou muito, né? Na verdade, vocês já conheciam esse conceito, né? Vocês já conheciam o if e o else. Vocês podem ver, mesmo vocês terem feito IC, vocês veem que o raciocínio é o mesmo, né? Ele fica mais simples de trabalhar, porque lá no C vocês usavam as chaves para mostrar onde começava e onde terminava a condicional, né? Aqui a gente simplesmente precisa indentar. Esse é o cuidado maior que nós precisamos ter na nossa estrutura condicional, tá, gente? Indentação, tudo bem? Vocês têm que tomar muito cuidado com ela, respeitar, olhar sempre se eu indentei, se eu estou mostrando o que pertence ao quê,
principalmente quando a gente fala de estrutura aninhada, que é colocar uma estrutura condicional dentro da outra. Eu sempre tenho que tomar cuidado com a minha indentação, respeitar a minha indentação. Tudo bem? Agora vamos pensar assim, ó, se eu falar assim para vocês, ó, eu quero, ó, faça um programa, trabalhe com a contratação de pessoas entre 18 a 65 anos. Fora dessa faixa etária, exiba uma mensagem de agradecimento ao usuário, me informe que não há vagas disponíveis no momento. Então, ó, agora ele está pedindo para a gente fazer um programa que trabalhe com a contratação de pessoas que a idade estão entre 18 e 65 anos. Pensem comigo numa coisa. Quando eu vou criar essa condição, necessariamente, eu preciso que a idade, ela atenda duas coisas, pessoal. Vamos lá. Eu preciso que a nossa idade, ela atenda duas coisas. Eu preciso que a nossa idade, ela seja maior do que 18, vocês concordam? Necessariamente, essa idade tem que seguir duas coisas. Ela tem que ser maior do que 18. Mas a minha idade, gente, ela também tem que ser menor do que 65. Então, vocês conseguem entender que nós estamos falando de uma condição que está dentro do intervalo? Ela está dentro do 18 e entre os 65, né? Ela é maior do que 18 e menor do que 65. E aí, meninos, surgem dois operadores aqui para a gente trabalhar, que são os nossos operadores lógicos. Os operadores lógicos são aqueles operadores que me permitem trabalhar com um conjunto de condições. Aqui eu fiz uma tabela para mostrar para vocês, analisando dois critérios, mas ele me permite analisar até N critérios ao mesmo tempo, tá? Eu consigo trabalhar com vários critérios ao mesmo tempo e analisar vários critérios ao mesmo tempo. O operador E, que é o primeiro que eu vou apresentar para vocês, ó, esse operadorzinho E aqui, ó, ele tem algo muito especial, na verdade. Para eu escrever o operador E, necessariamente, eu tenho que querer que os meus dois critérios sejam atendidos. Necessariamente, eu quero que os meus dois critérios sejam atendidos ao mesmo tempo. Para trabalhar com o operador E, necessariamente, eu quero que os meus dois critérios sejam atendidos. Ó, nossa, eu tô com tanta coisa aberta que eu tô perdida. Vamos lá. Essa aqui, ó, é a nossa tabela verdade. Vocês estão enxergando ela? Ó, olha como funciona com o nosso operador E. Pensando em duas condições, ó, estou analisando uma condição e a outra condição. Se a primeira condição for verdadeira e a segunda condição for verdadeira, a resposta da minha tabela é verdadeira. Se a minha primeira condição é verdadeira, mas a segunda é falsa, a resposta da minha condição é falsa. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a resposta é falsa. Se as duas são falsas, a resposta vai ser falsa. Vamos pensar nisso aqui, ó. Seja maior do que 18 e menor do que 55 e menor do que 65. Gente, quando eu vou fazer uma análise, vamos pensar que eu forneço aqui, ó, idade igual a 16. O que que o meu programa faz? Ele testa. 16 é maior do que 18? Não. Então, a primeira condição que ele tem vai ser falsa. Agora, 16 é menor do que 65? É. Então, ele vai ter como resposta uma verdade. Só que aí, ó, eu tenho que ver aqui na minha tabela a verdade. O que que acontece quando uma condição é falsa e a outra é verdadeira? A resposta do meu operador lógico, ó, é falsa. A saída é falsa. Então, neste caso, ele tem como saída, ó, falso. Se eu forneço a idade, por exemplo, gente, 85,
que ele faz? Ó, ele testa. 85 é maior do que 18? É, então é verdade. Agora, 85 é menor do que 65? Não, é falso. Agora, se eu tenho a primeira condição verdadeira e a segunda falsa, o que é a minha resposta? Ó, falsa. Então, ele vai gerar uma resposta falsa. Se eu determino que a minha idade, gente, é 35. Não, idade igual a 35. O que ele faz? Ele testa. 35 é maior do que 18? É verdade. 35 é menor do que 65? É verdade. Então, neste caso, qual vai ser a saída do meu algoritmo? Verdadeiro. Eu tenho V e V para as duas, né? Então, ele gera como saída, ó, uma verdade. E por último, mas não menos importante, ó, se eu fornecer, não tem nenhuma, né, que vai ser falsa ao mesmo tempo. Não tem nenhuma idade que ao mesmo tempo ela é menor do que 18 e maior do que 65. Não tem como a gente ter essa condição, né, ter as duas falsas ao mesmo tempo. Nesse caso eu não vou ter, né, consigo aplicar só para esses três casos. Então, ó, vamos pensar aqui no Spider, ó. Eu vou vir aqui, né, vou por um print, por um cabeçalho. Aqui e coloco, estamos contratando. Um print. Uma linha. Ponho vezes 35. Vou vir aqui, ó, vou perguntar o nome do usuário, né? Na verdade, vou pôr um print e falar. Para começarmos, para realizar a sua inscrição, forneça algumas informações. Aí, ó, o que eu faço? Vou pôr uma linha para finalizar o nosso cabeçalho. Aí eu vou vir aqui e vou falar assim para o usuário, ó, através de um input. Qual o seu nome? Vou vir aqui, ó, vou colocar um print e vou fazer assim, ó, fulano, qual a sua idade? E vou colocar aqui, gente, ó, uma variável idade, que ela vai ser inteira, através do input, ó, vazia, para ela receber a idade, certo? Então, ó, pedi para o usuário, ó, qual é o nome dele, pus um print com o nome perguntando qual a idade e pus um input aqui vazio para receber essa idade. E aí agora eu vou fazer uma análise, ó. Se a minha idade for maior do que 18, e vou usar o operador lógico. Por quê, gente? Porque eu necessito que as minhas duas condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo. E se a minha idade for menor do que 65, o que eu vou exibir na tela? Vou falar, muito obrigada. Muito obrigada. Entraremos em contato em breve. Se não, eu vou printar na tela. Obrigada. Não existem vagas disponíveis no momento. Olha lá, gente. O que ele faz aqui? Prestem atenção, ó. Eu tenho que escrever duas condições, ó. Então, eu coloco variável, operador relacional e a comparação. Então, ó, se a idade for maior do que 18 e a idade for menor do que 65. Lembra que o operador e, ele serve para quando eu quero que as minhas duas condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Ou seja, esse if aqui, muito obrigada, entraremos em contato em breve, só vai aparecer na tela se for verdade ao mesmo tempo esses dois casos. Ó, vou mostrar para vocês a execução. Vamos lá.
Ó, estamos contratando para realizar a sua inscrição, forneça algumas informações. Qual é o seu nome? Eu vou pôr Paulo José Silva. Olha lá, Paulo José Silva, qual a sua idade? Eu vou falar que eu tenho 67 anos. 67, certo? Aí ele falou, ó, obrigada, não existem vagas disponíveis no momento. Por quê? O que que ele faz? Ele testa. 67 é maior do que 18? É verdade. Só que 67 é menor do que 65? Não, é falso. E ele só tem saída verdadeira se as duas condições forem verdadeiras ao mesmo tempo. Como só uma foi verdadeira, a saída é falsa, ele executa o else. De novo, ó. Vamos lá. Qual é o seu nome? Carla Silva. Carla Silva, qual a sua idade? A Carla tem 16 anos. Ó, obrigada, não existem vagas disponíveis nesse momento. Por quê, gente? 16 é maior do que 18? Não, é falso. 16 é menor do que 65? É verdade. Só que o operador E só gera saída verdadeira se as duas condições forem verdadeiras ao mesmo tempo. Lá, qual o seu nome? Larissa Oliveira. Qual a sua idade, Larissa? 31. Olha lá. Muito obrigada, entraremos em contato em breve. Por quê? 31 é maior do que 18? É verdade. 31 é menor do que 65? É verdade. Se as duas condições são verdadeiras ao mesmo tempo, o operador E gera uma saída verdadeira. Então, ele vai exibir na tela, muito obrigada, entraremos em contato em breve. Certo? Ó, exibiu na tela exatamente o que eu precisava. Tudo bem, gente? Vou arrumar uma coisa aqui, ó, que eu pus ele é end. Certo? Tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas, o que vocês acham? Entenderam? Lembra que agora a gente usa os operadores lógicos quando eu quero trabalhar com um conjunto de condições. Quando eu quero trabalhar com um conjunto de condições, quando eu quero que um conjunto de condições seja verdadeira, nós usamos os operadores lógicos. O operador E, que é o primeiro que a gente está usando, eu só uso ele quando eu necessito que todas as minhas condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Então, ó, vamos lá, vamos escrever aqui para vocês lembrarem, ó. Operador lógico E. Que é o AND, certo? É utilizado quando eu preciso que todas as condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Certo? Para vocês lembrarem. E o operador lógico OU? Vamos lá. Nós vimos o e agora nós vamos ver o OU, que se escreve como OR. O operador lógico OU. Vamos lá. Meninos e meninas, o operador lógico OU, ele também serve para trabalhar com um conjunto de condições. Mas qual é a diferença do operador lógico OU? É quando eu quero que ou uma condição seja verdade ou a outra. Quando necessariamente para mim serve uma condição ou outra. Se eu falar assim para vocês, ó, gente, eu estou fazendo uma contratação na minha empresa e eu quero contratar mulheres ou pessoas que tenham mais de 25 anos. Então, serve duas coisas. Serve ou ser mulher ou ter mais de 25 anos, vocês concordam? Tanto uma coisa quanto a outra, para mim, serve. Se ao menos uma condição for verdadeira, ele tem como resposta uma verdade. Onde que vocês podem perceber isso? Ó, pela tabela, olhem aqui. Se uma condição é verdadeira e a outra também, ele tem como resposta verdadeira. Se a primeira é verdadeira, mas a segunda é falsa, ele também tem como resposta uma verdade. Se a primeira é falsa, mas a segunda é verdadeira, ele também tem como resposta uma verdade. Ele só vai ser falso, gente, se todas as condições forem falsas ao mesmo tempo. Isso aqui é muito importante para vocês lembrarem. Pensem sempre nisso, tá, pessoal? Ó, quando a gente fala do operador lógico E, vocês estão vendo que ele só tem uma saída verdadeira, quando todas as condições são verdadeiras. O operador lógico OU, ele é o contrário, ele só tem uma saída falsa, que é se todas as condições forem falsas, tá?
Se todas as condições forem falsas, ela vai ter uma saída falsa. Então, ó, vamos pensar em termos de implementação, ó. Ó, vou escrever aqui, ó. Estamos contratando pessoas que sejam do sexo feminino ou que tenham mais de 25 anos. Então, eu vou contratar mulher que tenha qualquer idade ou um homem que tenha mais de 25 anos. É isso que eu quero contratar nesse momento. Ou uma mulher de qualquer idade ou um homem que tenha mais de 25 anos, certo? Então, vamos lá. Eu preciso, nesse caso, pedir duas informações. Ó, print, vou copiar aqui de novo. Ó, estamos contratando, blá, 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 para ficar bonitinho com esse exercício. Ó. Estamos contratando para realizar a sua inscrição, forneça algumas informações. Então, vou criar minha variável nome, input, eu vou falar para o fulano. Forneça seu nome completo. Vou pedir para o cara. Logo depois, eu vou exibir na tela. Fulano, forneça a sua idade. E aí, vou criar uma variável que eu chamo de idade, ela vai ser inteira, ela vem através do teclado e eu deixo ela vazia para receber. E eu também vou perguntar para ele qual é o sexo dele. Sexo. Vou pôr int, input, porque eu vou pedir para ele digitar. Digite 1 para masculino, 2 para feminino. E 2 para feminino. Olha lá. Certo? Ó, vai aparecer, então, forneça seu nome completo. Vai aparecer fulano, qual a sua idade? Aí vai pegar a idade do cara, aí vai falar, digite 1 para masculino e 2 para feminino. Então, eu já tenho aqui as duas coisas que eu preciso analisar, que é a idade e o sexo. O que eu vou escrever para ele? Ó? Se a idade for maior que 25, ou, é o nosso OR, ele for, se o sexo for igual a 2, que é o feminino, eu vou printar. Obrigada. Entraremos em contato. Obrigada, entraremos em contato logo. Se não, então, eu vou exibir. No momento, não existem vagas disponíveis. Certo? Ó. Então, olhem aqui, gente. Prestem atenção numa coisa. Nós usamos, então, ó, nesse caso, o nosso operador lógico ou. Operador lógico ou, que ele é representado pelo OR. É utilizado para quando eu necessito que ao menos uma condição seja verdadeira. Então, olhem, vou fazer o teste desse programa. Prestem atenção em como vai funcionar o nosso operador lógico ou. Bora lá. Forneça seu nome completo. Joaquim Pereira. Olha lá. Joaquim Pereira, forneça a sua idade. Eu vou falar, gente, que o Joaquim ele tem 20 anos. O que vai aparecer nesse caso? Vamos analisar, então. Ó. O Joaquim, ele tem 20 anos. Ótimo. Aí vai perguntar, né? Qual que é o sexo do Joaquim? Eu vou pôr 1. Olha lá. Por que apareceu que no momento não existem vagas disponíveis? Ele faz o teste da idade. 20 é maior do que 25? Não, tá errado. 1 é igual a 2? Não, também é falso. Como as duas condições são falsas ao mesmo tempo, o que ele gerou? Uma saída falsa. Então, o que ele exibe? O else. Não existem vagas disponíveis. Vamos lá de novo. Forneça seu nome completo. Bárbara Cruz. Bárbara, forneça a sua idade. A Bárbara, gente, ela vai ter 30 anos, tá?
e ela é do sexo feminino. Olha lá, a idade da Bárbara é 30. 30 é maior do que 25? É verdade. Então, foi verdadeira. O sexo foi 2. 2 é igual a 2? Sim. Então, as duas condições são verdades. Ele tem como saída uma verdade, ó. Obrigada, entraremos em contato logo. Agora, vamos pensar aqui, ó. Paulo Fernandes, certo? O Paulo Fernandes, gente, ele tem 27 anos. E ele é do sexo masculino. Olha lá. 27 é maior do que 25? Sim, é verdade. Mas 1 é diferente de 2. Mas o operador lógico ou diz que se ao menos uma condição for verdadeira, ele tem como saída uma verdade. Então, nesse caso, como ao menos uma é verdadeira, ele exibe. Obrigada, entraremos em contato. O mesmo acontece, ó, vamos lá. Se a Carla Barbosa, a Carla Barbosa, ela tem aqui, no caso, ó, 20 anos, mas ela é do sexo feminino, ó, olha lá. 20 é maior do que 25? Não, é falso, mas 2 é igual a 2, ou seja, o sexo é feminino. Como ao menos uma das condições foram verdadeiras, eu tenho como resposta uma verdade, ó. Ele diz, obrigada, entraremos em contato logo. Olha lá, exibe na tela. Então, gente, importante, vamos lá. Operador lógico E, quando eu quero que todas as condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Operador lógico OU, quando eu preciso que ao menos uma das minhas condições sejam verdadeiras. Quando eu preciso que ao menos uma das minhas condições sejam verdadeiras, nós utilizamos o operador lógico OU, certo? Ó, vamos pensar num exercício aqui, ó. Solicite ao usuário a sua nota na A1 e na A2. Calcule a sua média e exiba na tela se ele está aprovado, que é a média maior do que 5, né? Se ele está de EE, que é a média menor do que 5 e maior do que 3, ou se ele está reprovado, que é a média menor do que 3. Então, ó, eu vou pedir para o meu usuário a nota da 1, da 2 dele e vou verificar para ele o critério de aprovação. Então, ó, print, ó. Bem-vindo ao portal FHO. Aí, vou por outra linha, vou colocar. Vamos verificar o seu critério de aprovação. Vou por outra linha aqui. Para isso, forneça alguns dados. Ótimo. Então, vamos lá. Vou começar. Vou pedir a nota da A1. Vou criar uma variável que eu vou chamar de A1. Ela é real, ela vem no teclado. E eu falo assim para ele. Para o usuário, vamos lá. Editar, desfazer. Fala assim para o usuário. Forneça a sua nota na avaliação 1. Logo depois, eu peço para o usuário a A2. Ele também tem que ser float, ele também tem que estar dentro do teclado e eu falo. Forneça a sua nota na avaliação 2. Faço o cálculo da média. A média é A1 mais 2 vezes a A2 dividido por 3, certo? Essa é a média. Agora, meninos e meninas, vamos fazer as análises das nossas médias. Para começar, pessoal, se a minha média for menor do que 0 ou
Se a minha média for maior do que 10, eu vou exibir na tela aqui, ó, erro, valores de média inválidos, certo? Porque eu só vou trabalhar com valores de média entre 0 e 10, certo? Qualquer valor maior do que 0 ou menor do que 10, eu tenho que exibir um erro, tá? Tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Se não, ou seja, se os valores estiverem entre 0 e 10, aí eu posso analisar se ele está aprovado, reprovado ou se ele está de RE. Então, se a minha média for maior do que 5 e, maior ou igual, né, gente? Se ela for maior ou igual a 5 e a minha média for menor ou igual a 10, eu vou printar na tela média, vírgula. Parabéns. Você está aprovado. Se a minha média for menor do que 5 e a minha média for maior ou igual a 3, eu vou printar na tela média. Você está de RE. Se não, ou seja, se a minha média for menor do que 3, eu vou printar na tela média. Você está aprovado. Olha lá. Se a gente faz os testes para a gente analisar. Vamos lá, vamos testar o nosso programa para ver como esse programa funciona. Então, ó, exibiu meu cabeçalho, bem-vindo ao portal FHO, vamos verificar o seu critério de aprovação, para isso forneça alguns dados. Forneça a sua nota na avaliação 1. Então, vou colocar lá que a minha nota na avaliação 1 foi, ó, -2. É que eu apertei coisa errada. Ó, -2, certo? E a minha nota na avaliação 2 foi 100. Ó, tô colocando valores que não são válidos de prova. Olha lá, ó. Erro, valores de média inválido. Porque quando ele calculou a média, gente, tem um valor de média que é maior do que 10. Por isso que ele exibiu o erro. Vamos lá. Se eu coloco, ó, -5 e coloco -7. Olha lá. Erro, valores de média inválido, porque também vai dar uma média negativa, vocês estão vendo? Então, o que ele fala? Ele vai ser menor do que 0, né? Primeiro foi maior do que 10, agora foi menor do que 0. Então, se um ou outro for verdade, ele exibe o erro. É o que ele fez aqui, ó. Erro, valores de média inválido. Agora, se eu falo que eu tirei 5 na minha primeira prova e tirei 10 na minha segunda prova, olha lá, gente. Ele vai para o meu else, né? Porque não é... Ele faz o cálculo, né? Aqui, na verdade. 5 mais 20 vai dar 25, 25 dividido por 3 dá 8,34 aproximadamente. Aí ele testa. 8,34 não é menor que 0 e nem é maior do que 10. Então, isso aqui não é verdade, né? É falso as duas, então ele tem como sair da falsa, vem para o else. Aí ele testa. 8,34 é maior do que 5? É verdade. E, porque eu preciso que as duas coisas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. É menor do que 10? É. Então, o que ele exibiu? 8,33. Parabéns, você está aprovado. Vamos lá de novo, ó. Eu tirei 4 na primeira avaliação e 3 na segunda. Olha lá. Ele fez o cálculo da minha média, deu 3,33. Ele testa todas as minhas condições. 3,33 é menor do que 5? É. E ele é maior do que 3? É. Então, o que ele exibe? Você está de RE. E por último, mas não menos importante, né? Se eu tirar 1 e tirar 0. Olha lá. A minha média foi 0,33, você está reprovado. Certo, gente? Ele faz o cálculo para todos e essa validação que nós fizemos aqui da média, vocês também podiam ter feito para cada nota, tá? Testa se o valor da nota é menor do que 0 ou maior do que 10. Né? Dava a gente fazer isso também. E aí o programa ficaria melhor ainda, fica mais completo. Vocês só calculam a média se vocês tiverem certeza que o valor da A1 e da A2 está entre 0 e 10, né? Ó, olha aqui.
pegar esse programa aqui, ó. Vamos otimizar ele, ó. Olha lá. O que eu posso fazer? Essa validação aqui, gente, a gente faz para as notas, ó. Você põe aqui, ó. Se a minha nota, né, que é o meu A1, se o meu A1 for menor do que 0, ou se o meu A1 for maior do que 10, ó, eu vou exibir aqui na tela. Erro. Ó, valores de avaliação inválidos. Se não, ou seja, se ele fornecer um valor que esteja entre 0 e 10, aí eu peço A2. Faço o mesmo teste para 2, ó. Olha lá. Se o meu A2 for menor do que 0, ou se o meu A2 for maior do que 0, maior do que 10, eu printo. Erro. Valores de avaliação inválida. Se não, ou seja, aí eu faço o cálculo da média. Aí eu posso calcular a média, porque eu tenho certeza que são valores que estão entre 0 e 10. Aí eu calculo a média, e aí eu faço a análise. Ó, posso tirar isso aqui, ó. Olha lá. E aí, faço os critérios de validação. Ele analisa tudo, gente. Esse jeito é a maneira mais completa do programa de vocês, ó. Eu peço o A1 e faço o teste. Se o A1 for... Ah, isso ainda está sendo tudo errado, peraí. Isso aqui é no canto, aí. Peraí, gente. Agora sim. Agora tá certo. Ó. Eu peço A1 e faço o teste. Se o A1 for menor do que 0, ou se ele for maior do que 10, eu exibo erro, valores de avaliação inválido. Se não, aí eu peço o valor da 2, faço a validação. Se ela for menor do que 0, ou se ela for maior do que 10, eu ponho erro, valores de avaliação inválido. Se não, eu calculo a minha média. Calculo a média e aí eu faço a averiguação. Se ela estiver entre 5 e 10, ele está aprovado. Se tiver entre 5 e 3, ele está de RE. Se não, ele está reprovado. Ó. Forneça sua nota da avaliação A1. Se eu pôr menos 5, olha lá, ó, erro, valor de avaliação inválido. Vou de novo, ó, vou pôr 12, olha lá, erro, valor de avaliação inválido. Se eu venho aqui, ó, eu coloco que eu tirei 5 na avaliação 1. E na avaliação 2, eu coloquei que eu tirei 13. Olha lá, erro, valores de avaliação inválido. Ó, tirei 5 e tirei 9. Olha lá, 7,67, parabéns, você está aprovado. Aí eu tirei 4 e tirei 3, ó. Estou de RE. E aí eu tirei 0 e tirei 1. Olha lá, você está aprovado. Essa aqui é a maneira mais completa de nós fazermos o programa, tá certo? Essa é a maneira mais geral. Ele verifica cada uma das notas por si, é parecido com o exercício que a gente fez da área, vocês estão vendo?